Olá, meus amores! Hoje eu tô trazendo para vocês essa necessaire aqui. É uma necessaire básica, só que de básica ela não tem nada, né? Porque eu tô trazendo sempre uma técnica. Aqui, na realidade, são tiras, não é nem uma técnica, né? Uma técnica de retalhos. E o que mais nós temos no nosso ateliê não são retalhos, aqueles tecidinhos que sobram dos projetos maiores e ficam lá na caixinha de retalho. Então vamos mexer, vamos lá escolher uma composição bem bonita e vamos fazer essa necessaire aqui. Ela não tem caixinha de leite, ótima para trabalhar na mala, para viagem. Gente, imagina agora no Dia dos Professores, ótima para dar de presente, no final do ano, no Natal, para você vender em bazar, vender em feira. Ela é ótima. E eu fiz um tamanho bem legal. Ela é 20 por 30, então ela não é pequena, ela é grande. E aqui no vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem esse acabamento aqui, que é muito perfeitinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Ele é muito bonitinho e você pode usar em qualquer necessaire. Aqui no canal também tem esse cursor. E aí eu não vou ensinar, eu vou deixar no card no final do vídeo a aulinha para você poder assistir também. É isso, gente. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Sil Ribeiro e você está no meu canal de costura criativa. Se for a primeira vez por aqui, coloca lá nos comentários que é a primeira vez. Se não for, mesmo assim, deixa um comentário. Eu adoro ler os comentários de vocês, respondo todos e vou esperar o seu. Tá bom, meu amor? Um beijo, bela semana e vamos costurar! Oi, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu só vou pedir, né, desculpa a vocês, que esse fundo são fogos, porque hoje é dia 8 de setembro, dia de Nossa Senhora de Nazaré e é padroeira aqui da minha cidade. Então vai ser fogos o dia inteiro, mas eu não ia deixar de gravar para vocês por causa disso, então fiquem sabendo que o barulho são os fogos, ok? É uma coisa bem simples que eu vou ensinar para vocês hoje. É uma aula rapidinha para as iniciantes, mas é uma forma de mostrar que a gente consegue transformar uma necessaire básica, né, em algo bem fofo, em algo bem autoral, bem exclusivo. Porque vocês sabem, quem trabalha com retalhos, a criatividade vai longe e a gente consegue transformar coisas lindas, né? A ideia aqui é essa. O que eu fiz aqui, meninas? Eu escolhi uma medida aleatória, 20 por 30, porque eu quero uma necessaire slim, uma necessaire fininha, para que a gente possa colocar coisas dentro dela e colocar na mala. A ideia dela é essa, um tamanho bom, não é uma coisa exagerada, cabe bastante coisa, mas não vai ter caixinha de leite, é bem simplesinha mesmo de fazer. O que eu fiz aqui? Eu cortei tiras, porque eu fui lá na minha caixinha de retalhos, e eu queria essa composição, e era restinho aqui, não tinha muita coisa. Eu fiz essa composição, até incluí esse aqui, que eu nem ia incluir, mas coloquei porque ele é composê desse. Você pode ver que é o mesmo fabricante. Então, aqui eles estão se falando, vai ser muito fácil fazer a combinação dessa peça. Eu escolhi aqui 30 por 20, porque depois eu vou arredondar aqui a pontinha e botar o zíper aqui e a gente vai fechar a nossa necessaire. Muito fácil, tá bom? Aí, escolhi 20 por 30, R2, vou botar a resina pelo lado de fora, porque eu quero mostrar esse fofinho aqui, né, que fica sem a resina, e nós vamos começar a costurar dessa forma. Eu já refilei a minha necessaire, porque eu quero o mais certinho possível. Como eu tô trabalhando com tiras, né, eu quero ela mais simétrica, assim, de frente, né? Já não, elas são de diferentes larguras, mas elas têm que ficar em pezinha. Então, eu gosto sempre de me guiar e fazer isso aqui. Como eu cortei tiras de 4 centímetros, eu vou marcar aqui 4 centímetros. Vou deixar até um pouquinho aqui de fora, para caso a gente precise refilar. Ó, botei 3, quase 4 na última marcação da régua.
e vou fazer aqui uma marcação com lápis. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu faço isso aqui, ó. Eu venho aqui, coloco a minha tira. Isso é na primeira, tá, gente? Porque é só pra ficar bem certinho. Eu venho aqui, prendo, deixo a nossa tira bem certinha. Faço essa marcação. Isso aqui, gente, depois que vocês vão pegando prática, vocês levam para a máquina e já costuram direto. Por que que eu tenho essa preocupação de mostrar o alfinete? Porque para muitas pessoas pode ser assim fácil costurar reto, mas para outras não. E essas pessoas que ainda não é uma coisa fácil, isso aqui facilita a vida, tá? Então, a ideia desse vídeo é para você que tá querendo costurar retinho e tem essa dificuldade. Vai por mim, alfineta tudo, que você vai ver que vai ficar, daqui a pouco você não vai precisar tanto dos alfinetes assim. Então, vamos lá. Aí, agora aqui, você vai fazendo a sua combinação. Eu vou tentar intercalar o liso entre as estrelinhas. Eu acho que vai ficar bonitinho. Eu vou pegar até uma tirinha menor, olha. Aqui é de 4, eu peguei a de 3. Para dar esse efeito de 4, 3, eu acho que fica também bem bonito. Vou colocar a minha outra tirinha em cima e tiro o alfinete e prendo de novo. Pronto. E eu vou lá na máquina e vou costurar aqui um pé de máquina. Vou mostrar para vocês uma, 2 tiras eu prendendo na máquina, só para vocês darem uma olhada como é fácil. E depois eu vou preencher esse topo todo, porque essa nécessaire é muito rápida. Aqui, meus amores, já coloquei aqui na máquina. E nós vamos fazer a costura de um pé de máquina de fora a fora, prendendo a primeira tirinha. Eu sempre faço um retrocesso no início, no final, porque aí já fica preso. E aqui é facinho, né? Vou costurando. Aí o tecido dá aquela ondadinha, ó, é normal. Aí você... Por isso que eu gosto de fazer aquela marcação embaixo. Porque aí você pode tirar o alfinete, volta com ele na direção. Não corre o risco de, nessa hora, você fazer algum desvio, né? Aqui, meninas. Agora, aqui, você faz isso. Você não precisa nem tirar da máquina, olha. Você vem aqui... Se você deixar sua máquina assim, perto da mesa, você vem na mesa, alfineta. Agora, vamos escolher uma tirinha larga de estrelinha. Aqui, meninas, eu escolhi essa opção de intercalar tamanho. Vocês podem colocar qualquer tipo de tamanho, pegar retalho mesmo. Vai ficar bem legal. Tá vendo? Não vou nem alfinetar. Eu vou agora... Esse aqui tá preso, eu venho com o outro por cima, sobreponho. Seguro assim e vou embora, ó. Aí tiro o alfinete. Tecido, gente, tem vida própria. A gente tem que domar ele. Aqui, meninas. E assim você vai fazer isso até o final, ok? Eu vou completar a nossa manta
E vou trazer para vocês pra gente refilar, fazer a pontinha aqui embaixo e montar a nossa necessaire, tá? Já volto. Prontinho, meus amores, finalizei todo o preenchimento da nossa manta. Ficou dessa forma aqui. E agora, o que eu vou fazer? Vocês podem perceber que, conforme você vai costurando, já não tá tão retinho como estava antes. Por quê? Porque a manta, ela cede, conforme você vai costurando, o dentinho da máquina vai empurrando. Por isso que eu sempre faço em vários vídeos, quem já me conhece, quem já está acostumado a assistir os meus vídeos, eu gosto sempre de cortar maior, fazer o trabalho do patchwork, o trabalho que eu quero, e depois eu venho, faço a marcação, faço a costurinha de segurança e refilo. Mas como essa aqui é uma necessaire que não tem aquela necessidade do tamanho ser exatamente 20 por 30, não tem problema. Eu fiz aqui em toda a costura o retrocesso. Agora eu vou lá na minha placa de corte, eu tenho uma placa de corte e um cortador só para manta, tá, pessoal? Aí eu vou lá e refilo, vai tirar sempre, eu vou perder aqui um filetinho de cada, mas não tem problema, eu vou deixar bem retinho. Depois que eu fizer isso, eu vou vir com a minha reguinha, que é aquela régua que eu falei para vocês que eu gosto muito, e vou pegar aqui o ângulo menorzinho, que é o raio de 4 centímetros, e vou colocar na extremidade, e uma só aqui na parte de baixo, vou fazer a nossa marcação para deixar a parte de baixo da necessaire redondinha. Tá bom, pessoal? Então, já trago para mostrar isso tudo feito para vocês. Voltei, meus amores, tudo refilado. Aqui quase nada, mas aqui eu tirei um filetinho até interessante, então não deixem de refilar, porque senão fica torta a necessaire, tá, pessoal? Aqui ficou de 20 de altura e aqui o dos 30 ficou com 29,5, ou seja, quase meio centímetro que eu tive que tirar, porque dá aquela entortadinha, tá? Mas, olha, visualmente as nossas tiras estão bem simétricas, então fica bem bonitinha essa necessaire. Aqui, pessoal, eu achei legal. Eu escolhi aqui e fiz o seguinte. Eu usei a reguinha, você pode usar qualquer coisa redonda aí que você tenha. Antes de você cortar, vem aqui, faz a costurinha de segurança. Eu esqueci de avisar isso no bloco anterior. Faz a costurinha de segurança e corta e reserva essa parte, ok? A parte de trás, eu peguei outro pedaço de manta R1, só que dessa vez eu deixei a cola em contato com o tecido. Fui lá no ferro, estabilizei, cortei um pouquinho maior, porque eu preciso que isso aqui fique desse tamanho, perfeito? Então, eu cortei um pouquinho maior para depois eu refilar certinho. E eu vou fazer aqui costuras aleatórias quiltando isso aqui. E vocês vão perceber que eu não vou fazer marcação, não vou riscar com régua, nada disso. Você vai poder usar a sua costura reta, ou se você tiver algum ponto decorativo na sua máquina, você vai poder usar também. E nós vamos fazer costuras aleatórias aqui, fica bem bonito, ok? Se você tiver linha de bordar, quiser colocar na sua máquina também, fica legal, que dá um brilho legal. Eu não vou mexer na minha, vou usar a linha de cone, a linha que eu estou usando, mas você pode fazer isso, tá? Vamos lá para a máquina, vou mostrar isso aqui para vocês. Pronto, meninas, já estamos aqui na máquina e vamos começar o nosso quilting. Vou usar um ponto decorativo da minha máquina, mas pode ser com costura reta, sem problema nenhum, tá? Eu vou começar de qualquer ponto. Você escolhe um ponto e começa. E você vai ver que eu vou fazer bem sem rumo a nossa costura. Isso é ótimo para a gente usar o ponto decorativo, gente. Se a gente tem um ponto decorativo, mesmo que seja pouco, a minha máquina tem 22 pontos decorativos. Eu tento usá-los da melhor maneira possível.
chegou aqui, você pode até fazer isso, ó. Vir sem tirar ele da máquina, porque depois nós vamos refilar, tá? Vai arrumando o seu tecido. Ó, vamos cruzar. Aqui você estabiliza com a mão para não ter nenhuma prega. Vou tirar da máquina aqui para vocês olhar. Assim, vou mostrar o avesso. O avesso vocês vão conseguir entender melhor. Olha como é que eu fiz. Agora vamos fazer mais costuras. Vou pegar uma aqui do meio. Você pode fazer uma curva também, tá? Se você quiser fazer uma curva, pode fazer. Eu vou fazer só para mostrar para vocês. Ó, você pode deixar a mão e ir fazendo a curva, ó. Eu não vou fazendo retrocesso, porque depois eu vou prender isso tudo com uma costurinha de segurança, tá? Aí você dá uma olhada onde você não fez ainda Eu adoro fazer costuras assim, que eu acho que é rápido. E o trabalho fica muito bonito. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Eu acho que tá bom. Eu acho que ficou bem legal, gente. Tá bom, não vou botar mais não. Ó, eu vou mostrar pra vocês de longe. Olha aqui. Ficou dessa forma. E na frente ficou bem bonitinho. Depois eu vou mostrar é porque eu fiz com a linha bege. Acho que dá pra mostrar pra vocês. Depois que a gente vai passar e vai costurar, vai ficar bem esticadinho. Ficou lindo. Então agora, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou marcar com lápis. Vou fazer a costurinha de segurança. Vou refilar e deixar ele do tamanho da outra parte. Pra gente montar a nossa nécessaire. Tudo pronto, pessoal. Tudo pronto pra gente fazer a montagem da nossa nécessaire. A parte de trás, quiltadinha. Fiquei de mostrar pra vocês como ficou. O resultado foi esse aqui. Eu podia ter usado uma cor aqui na linha pra ficar mais evidenciado pra vocês. Mas na hora eu não me atentei. Mas eu acho que pelo avesso vocês têm noção que foi bem aleatório, funciona bem. Eu acho que vocês vão gostar desse tipo de quilting. Fica lindo, tá, gente? Não deixem de fazer. E tá tudo cortado. Frente, trás, forro. O forro eu já fiz a marcaçãozinha aqui do nosso cantinho redondo, tá? E eu resolvi botar um zíper amarelo, porque tem as estrelinhas amarelas. Eu acho que vai ficar uma graça essa cor aqui, vai dar vida na nossa nécessaire, ok? Então, vamos lá. Gente, aqui é a coisa mais simples, porque é para fechar uma nécessaire, é regra, né? Não tem mistério, mas vamos lá, quem não sabe, quem não conhece, vamos aprender, porque é bem fácil. Eu corto o meu zíper um pouco maior, aqui no caso tem 29,5, né? Eu cortei até um pouquinho a mais. E eu vou na máquina.
O meu segredo, né? O que eu, Silvana, eu tinha muita dificuldade no início do zíper, eu costurava e o zíper ficava assim, ó. Quando eu virava, eu percebia que dava aquela boleadinha. Então, eu sempre costuro meu zíper por duas vezes. Eu prendo primeiro o meu zíper com a costurinha de segurança e depois eu prendo realmente o zíper com a costura do pé de máquina. Ou uso o calcador de zíper, ou uso o meu calcador empurrando a agulha, que é o que eu vou fazer aqui com vocês, porque nem todo mundo tem o calcador de zíper. Se você tiver e quiser usar, pode usar, ok? E eu vou na máquina e prendo, porque quando eu prendo com a costurinha de segurança, eu vou tensionando o zíper de uma forma sem esticá-lo, mas eu vou tensionando e ele fica bem retinho, bem bonitinho, tá? Vamos lá para a máquina. Agora eu vou levar para vocês para a máquina e vou fazer essa montagem do zíper, do forro, tudo lá na máquina para vocês verem como é que é. Aqui, pessoal, eu coloco meu zíper direito do dentinho do zíper com direito do trabalho. Eu começo a costurar, eu vou tirar o alfinete aqui, eu mostrei só para vocês verificarem que era faceando, mas eu solto, eu vou trazendo meu zíper com a minha mão. Agora eu venho costurando. Sempre tirando ele de cima do trabalho e colocando em cima do trabalho, olha. Ele vai ficando sempre bem certinho, sem estar com prega nenhuma, com onda nenhuma. Aí agora, sim, ele sem prega nenhuma, eu venho e coloco o meu forro. Direito do forro com o direito do trabalho. Aí aqui, outro segredinho, eu costuro pela manta. Por quê? A manta, ela não deixa o nosso trabalho correr. Aqui, ó. Eu travo aqui com o alfinete. E vou do outro lado e vou fazer a costura. Vou posicionar o meu calcador encostado no dentinho. Vou empurrar a agulha. Olha a agulha, olha. A agulha veio para a esquerda. Aí agora sim. Ó, eu posso até fazer um retrocesso se eu quiser. E agora eu vou costurar a costura definitiva. Que é essa costura que vai ficar aparecendo o dentinho mais próximo, né? Eu não tô usando calcador, então vai ficar mais próximo possível do dentinho do zíper. Olha como ficou. Bem certinho, tá vendo? Aqui eu posso soltar o zíper e costurar na outra ponta, ou eu posso vir e prender aqui, ó. E aí eu faço isso. Eu já deixei na posição, eu já travo aqui, vou lá na outra ponta, já travo também. E aí o restante eu distribuo aqui dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês, espera aí. Meus amores, eu resolvi soltar o zíper. Por quê? Como eu tô mostrando para vocês a preocupação desse zíper não
não ficar com babadinho, a outra forma que eu estava ensinando, ela pode ocorrer se a pessoa não souber costurar, de fazer aquela ondinha que a gente não quer que aconteça na nossa nécessaire. Então, uma forma que isso não aconteça é a gente soltando o nosso zíper. Porque se a gente soltar, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui nessa parte, que é o quê? Tensionar o zíper para que ele não faça a ruguinha. Então, vamos voltar com a nossa agulha pro início e vamos fazer isso, olha. Tá vendo? Que aí, com essa esticadinha, essa posicionada, que eu acho que é a melhor palavra que eu falo, você posicionar ele corretamente. O zíper não faz essa preguinha que a gente vê, né? Estraga o trabalho, né? Depois o único trabalho que a gente tem é colocar o cursor, e isso aí não é trabalho. Agora eu vou posicionar de novo o nosso forro, direito com direito, e vou costurar também pelo avesso, pela manta. Gente, vocês vão perceber uma nécessaire que é padrão, mas vocês vão ver como ela vai ficar charmosinha. Ainda mais que eu vou fazer um cursor para enfeitar, que ele fica muito bonitinho. Ui, vamos lá. Aí eu vou costurar pela manta, como eu falei, né? E vou empurrar a agulha. Prontinho. Aqui, pessoal, antes da gente fechar a nossa nécessaire, no normal, eu junto essas duas partes aqui e faço a costura para prender o forro com a parte da frente, para a gente poder, quando mexer no zíper, não ficar saindo. Mas eu não quero uma costura aqui, porque eu acho que esse trabalho tá tão bonito sem essa costura, então eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou levar na máquina e vou fazer uma costurinha aqui. Só forro e zíper, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Aqui, pessoal, dessa forma. Eu travei as costas. E aí não vai correr o risco desse tecido engrenar aqui no nosso dentinho, tá bom? Agora a gente vai juntar aqui a nossa peça com o nosso cursor. Aqui agora é a hora que você tem que deixar bem certinho para não correr o risco dessa peça de atrapalhar na hora da gente montar. Então, para ajudar, olha, vamos fazer aqui, só para deixar esse forrinho no lugar dele. Isso é só para ajudar a botar o cursor, tá? Depois a gente tira. E aí a gente pensa, como frente eu vou querer
abrir e fechar, certo? Eu vou querer ele fechado aqui e abrindo assim, né? Abre e fecha. Abre e fecha. Então, eu vou passar o meu cursor dessa forma aqui. Eu vou deixar ele do mesmo tamanho. Vou cortar a pontinha. Para facilitar. Colocar o isqueiro, ele ajuda porque ele queima um pouquinho a ponta do que tá desfiando. Vamos ver se ficou. Ai, ficou ótimo, ó. Tá certinho aqui e tá certinho aqui. Então, agora é só encaixar novamente. Prontinho. Eu trago aqui pro meio. E agora, gente, é a hora da gente fechar a nossa pecinha. Aqui, eu vou ensinar pra vocês uma dicasinha muito boa. Eu já aprendi assim, dessa forma, não passando a costura em cima dos dentinhos. Eu tinha visto com uma artesã, não lembro qual, vou ser sincera pra vocês, pra não dar o crédito, eu não lembro quem. Mas aí um dia, eu assistindo a Tati Tagliari, que eu gosto muito dela, né? Ela falou que aprendeu com uma artesã e que só fazia assim agora. E ela fez de um jeitinho que assim, ela acho que deve ter dado o toquezinho dela, né? Porque ela é muito caprichosa no que faz. Aí opa, vou copiar porque é aquilo, é bom, traz mais qualidade ao nosso trabalho. Então, aqui eu aprendi com a Tati. Vamos lá, ó. O dentinho, às vezes você vê aquele zíper, né? Que tá perfeito, você fala, como é que aquele zíper ficou perfeito? Então, você sabe que o dentinho do zíper, ele tem que ficar pra dentro do trabalho, não pro lado do forro, né? Então, lado de dentro. E aí, você fica assim, como é que você vai costurar? Quando você costura, ele faz isso, ó. A máquina empurra e o seu dentinho, em vez de ficar olhando reto, ele fica olhando para um lado, ou pro forro, ou pro trabalho, né? Ou para as costas ou para frente. Então, como você não deixa acontecer isso? Você arruma seu zíper dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Você vai na sua máquina e costura aqui uma costurinha de segurança. Isso eu aprendi com a Tati. Você trava o zíper, ele não vai andar. E a mesma coisa você faz com o outro lado. Quer ver? Olha isso, gente. Ela fez uma costurinha, eu fiz uma costurinha aqui. Então, o zíper tá travado, olha aqui, ó. Ele tá travado, tá vendo? Então, não tem risco disso andar. O zíper vai ficar aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar o nosso trabalho
e vamos fazer uma costurinha de segurança de fora a fora. Só que nós não vamos passar por cima do zíper. Nós vamos costurar aqui e ele vai morrer exatamente... Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ó. Você tem que vir costurando e parar a costura aqui. E você vai vir costurando e vai parar a costura aqui. Não vai passar por cima do dentinho. O dentinho vai ficar livre, tá bom? É assim que nós vamos prender. Aqui eu não cortei ainda, tá? Mas eu ainda vou cortar. Eu só deixei assim pra facilitar. Aqui eu vou deixar um tanto pra gente desvirar a peça. E agora eu só vou na máquina pra fazer a costura. Tá bom? Vamos lá na máquina, vamos? Vou levar vocês pra lá, pra vocês acompanharem. Aqui, pessoal. Agora, você não corta rente, não, tá? Você corta aqui, ó, deixa o pedacinho do zíper, porque ele vai fazer a curvinha dentro do seu trabalho. Por isso que eu corto maior. Eu sempre dou uma queimadinha com o isqueiro, que ajuda na segurança. Aqui, eu sempre tiro o excesso com a minha tesoura de picotar, porque também ajuda. Aqui, nas curvas, se você não tiver a tesoura de picotar, você vem aqui, dá um piquezinho, tá? Eu, como tenho, eu faço isso aqui. Ajuda muito o trabalho ficar mais leve, com mais harmonia, mais bonitinho. Certo? E agora, nós vamos desvirar o nosso trabalho. Aí aqui eu gosto de fazer isso aqui, porque também facilita a nossa vida. Aí eu visto assim, ó. E pronto, já tá do avesso. Aí aqui a gente é só colocar tudo pra dentro. E abrir aqui o nosso zíper pra gente virar pro lado direito. Agora, vou virar do lado direito primeiro, botar o forro pra cá, e a gente vai arrumar a nossa necessaire. Gente, isso aqui tá ótimo para dar para os professores. Agora, quem gosta de fazer brinde para professor e tal. Porque é uma pecinha que toda professora vai gostar de ganhar. Né? Dia das Mães, bazar. Porque assim, você pode fazer de qualquer tamanho, né? Eu gosto de fazer peças grandes, confortáveis. Peças que vão ser, ter várias possibilidades de uso. Olha só em você ter cortado com
com a tesourinha de picote, ela já assenta todos os cantinhos, olha. Agora vamos ver o nosso acabamento do zíper. Aqui, o que você vai fazer? Você vai lá no ferro agora, se quiser, dá uma passadinha e vai na máquina e faz uma costurinha. Eu gosto de fazer de fora a fora, para não aparecer que é uma costura só de um pedaço. Eu venho aqui de fora a fora e costuro. Você pode fazer com pontinho invisível também, fica bem bonitinho, tá? Mas agora eu vou botar pra dentro só pra vocês verem o resultado do zíper. Olha isso aqui, gente, como é que ele fica bonitinho. Vocês conseguem enxergar? Olha o acabamento do zíper. Ele fica perfeito, olha. Você traz ele pra cá. Olha aqui. Olha a nossa necessaire, que gracinha que ficou. O zíper, todo bonitinho. O outro aqui, olha que gracinha. Eu sou apaixonada por esse acabamento. E aí agora, nós temos uma necessaire linda, de retalhos, de tiras, né? Vamos falar assim, né? A gente fala retalho, o pessoal pensa que é... Não, gente, olha, eu sou apaixonada por isso, eu sou suspeita. Aí agora, para deixá-la mais linda, eu vou fazer aqui um acabamento, um cursorzinho muito fofo, e já mostro para vocês. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Ela ficou muito fofinha. Os acabamentos, acredito que vocês tenham aprendido, porque esse acabamento faz toda a diferença. Qualquer necessaire você pode usar esse acabamento do zíper, qualquer uma. Ah, detalhe, esse acabamento aqui do cursor tem aulinha aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui no final para vocês assistirem. Não deixem de colocar a etiqueta de vocês, faz toda a diferença também. No final da peça, eu ainda vou costurar a minha aqui. E é isso, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários, deixem uma mensagem para mim, prometo responder, dizendo se vocês gostaram da aula e vocês querem mais conteúdos como esse, ok? Até semana que vem, uma semana abençoada para vocês e boas costuras!